Olá, nobres colegas, sejam bem-vindos em mais um vídeo do curso de Moodle Avançado. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui bem rapidinho alguns exemplos de restrição de acesso, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona isso, o que é que a gente pode fazer, né? Que tipo de controle a gente consegue ter com essa funcionalidade e também tentar explicar um pouco melhor sobre a questão da lógica que há dentro das condições de restrição de acesso. Para isso eu vou usar aqui esse ambiente, que é um ambiente que eu usei no curso de Moodle básico no ano passado, em 2020. Assim como eu fiz com esse ambiente de vocês, eu tentei colocar bastante recurso nesse ambiente para mostrar aos alunos, os participantes, as potencialidades do Moodle, né? Então, por exemplo, um caso simples é aquele da gente disponibilizar tópicos a partir de determinadas datas. Então, você pode montar o curso inteirinho de uma vez só, mas o aluno só vai ter acesso a determinados tópicos a partir de determinada data. Então, eu fiz isso aqui, o módulo 1 era para ser acessado a partir do dia 15 de junho. Então, eu coloquei aqui, como está escrito aqui, restrito, né? Isso aqui só aparece para o professor, o aluno não vê isso aqui. Então está aqui restrito, disponível se está em ou depois de 15 de junho de 2020, caso contrário, escondido caso contrário. Então eu coloquei aqui essa restrição de acesso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas além dessa, eu coloquei uma segunda restrição, é aí que a gente começa a deixar as coisas um pouco mais complexas. Assim como é um curso do Proford, vocês sabem bem disso, é preciso preencher esse formulário aqui. É um formulário de autoavaliação diagnóstica, é um preenchimento obrigatório e tem que ser feito antes do curso. Então, o que é que eu fiz meio que para obrigar o participante a preencher? Eu coloquei esse formulário aqui nessa página, então criei uma página e coloquei o formulário lá dentro. É, é, incorporado lá dentro. E aí o Moodle ele marca automaticamente, como vocês bem sabem, né? Ele marca aqui a atividade como feita, né? A partir do momento que o aluno entra, ele marca como feita. Então, o conteúdo, eu pensei assim, para ele acessar esse primeiro conteúdo, primeiro, tem que ser depois do dia 15 de junho, segundo, ele tem que ter essa atividade aqui preenchida. Então como é que isso funciona? Eu vou entrar lá no tópico, vocês verem. Então está aqui na edição do tópico, aqui em restrição de acesso. Veja que eu tenho duas condições. A primeira é conclusão de atividade, né, que é esse primeiro aqui, ó. Essa categoria ela só aparece quando você ativa o acompanhamento de conclusão, certo? Você ativa o acompanhamento de conclusão e também você, dentro do ambiente, você configura alguma tarefa para ter acompanhamento de conclusão. Porque se também se você ativar o acompanhamento de conclusão e não colocar em nenhuma tarefa, também não vai aparecer aqui, tá? Então, eu primeiro criei lá a tarefa de preenchimento do formulário, coloquei como acompanhamento automático, né, ele marca o X automaticamente, e aí quando eu crio a tarefa que tem essa opção, passa a aparecer essa categoria de conclusão de atividades, ó, tá aqui, eu cliquei aqui só para vocês verem. E aí aparece para mim todas as atividades que eu criei no ambiente e que possuem acompanhamento de conclusão, seja manual ou seja automático, certo? Eu vou tirar, para tirar você clica aqui ó, no X, ó. Acho que eu nem falei isso. Então vamos lá. Então qual é a condição? Então o estudante deve, só lembrando pessoal, de maneira geral, o conteúdo que tiver com restrição de acesso, ele vai ser visível quando toda a proposição aqui dentro ela for verdadeira, certo? Seja lá quantas condições tiver aqui, seja lá como essas condições estão ligadas ou não, no fim, a proporção inteirinha tem que estar verdadeira para a condição ser visualizada. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, note, eu tenho duas condições ligadas com o conectivo I. Isso aqui, isso aqui vem de lógica matemática. Quando eu tenho duas sentenças que estão ligadas com o conectivo I, a proporção inteira só é verdadeira se as duas forem verdadeiras, né? Duas ou três ou quatro, seja lá quantas forem, tá? Então a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser verdadeira. Somente assim eu tenho a proporção inteira verdadeira. É aquela velha história, né? O aluno só é aprovado se ele tira nota acima de 7
e se ele tem mais de 75% de presença, entendeu? Então é a condição I. Então ele tem que ter as duas condições verdadeiras para ele ser aprovado. Se ele tiver nota acima de 7, mas não participou de mais de 75% da carga horária, então ele é reprovado. Então aí vai ter uma verdadeira e uma falsa. Verdadeiro e falso dá falso, né? Isso chama-se tabela de lógica e matemática. Então, proporção, em toda vez que você tem esse I, significa que para a sentença inteira, né, proporção inteira ser verdadeira, é preciso que cada condição dessa seja verdadeira. Se umazinha delas não for, a proporção inteira vai ser falsa e o conteúdo não vai ser visível. Então, para que o aluno veja o módulo 1, ele precisa, primeiro, essa condição tem que ser verdadeira. O que é que diz essa condição? Conclusão da atividade. Que atividade? A atividade autoavaliação diagnóstica, que eu criei, né? Esse nome foi eu que dei. E ela deve, está escrito aqui as opções, ela deve ser marcada como concluída. Então, quando o aluno, se essa condição for verdadeira, a primeira está beleza. E a segunda condição é essa, ó, tem que passar da data do dia 15 de junho. Né? Então, se hoje, por exemplo, foi 16 de junho, então, segunda condição verdadeira, e eu não preenchi ainda o formulário de autoavaliação, falso. Então, falso com verdadeiro dá falso. Agora, se eu preenchi o formulário de avaliação, verdadeiro, e hoje já passou do dia 15, verdadeiro, então tem um verdadeiro e verdadeiro, então eu passo a visualizar. Então essa sentença inteira da verdadeira eu passo a visualizar, certo? Vejam também aqui, ó, que eu tenho um olhinho para cada condição, porque, por exemplo, pode ser que hoje seja dia 16, então a segunda condição é verdadeira, mas a primeira condição pode ser falsa, quer dizer, eu não fiz ainda a autoavaliação. Então, como eu coloquei um olhinho aberto aqui para a primeira condição, o que é que significa? Que apesar da sentença inteira ser falsa, o fato dessa condição ser falsa ainda, eu ainda consigo ver que existe o tópico, porque tem um olhinho, né? Quando tem um olhinho significa que o tópico ele não é acessível, mas ele é visível. Então, o fato dessa condição ser falsa ainda assim me deixa ver que existe um tópico, mas eu não consigo interagir. Agora, se essa condição de baixo for falsa, que é quando for antes do dia 15, aí eu não vejo nada. Então o aluno não enxerga nada, vê tudo invisível, entendeu? Então suponha, hoje é dia 14 e eu não preenchi aí no formulário, então eu não vejo nada. As duas condições são falsas. Hoje é dia 15 e eu não preenchi o formulário, então é falso e verdadeiro. Então, significa que a primeira condição é falsa, então, como tem um olhinho aberto, então eu vou conseguir ver que existe o conteúdo ali, mas eu não vou conseguir acessar. Então, quando eu preencho o formulário, ela passa a ser verdadeira, e a segunda verdadeira, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, e aí eu passo a ver o conteúdo, entenderam? Então é assim que funciona a lógica. Eu tanto posso ter a condição I, que é essa aqui, que todas as condições têm que ser verdadeiras, como eu posso ter a condição OU, né? Para ter a condição OU, eu vou mudar aqui, ó. O estudante deve combinar tudo, em vez de tudo, eu coloco qualquer. E aí ele muda para OU, tá vendo? Quando eu uso essa condição OU, significa que basta que uma das condições sejam verdadeiras para que a proporção inteira seja verdadeira. Então, se eu usasse essa opção qualquer, significava que para acessar esse módulo, ou o aluno preenchia a atividade de autoavaliação, ou passasse do dia 15 de junho. Qualquer uma das duas que acontecesse primeiro resolvia a parada, né? Ou então as duas, né? Verdadeiro ou verdadeiro também é verdadeiro, tá? Então, você pode optar por esses dois conectivos lógicos aí, o I e o OU, trocando a opção aqui, em tudo ou qualquer, né? E mais uma coisinha antes de eu passar para o próximo exemplo, é que assim, como eu falei, a condição inteira tem que ser verdadeira. Eu também posso trabalhar com o contrário disso, né? Ao invés do conteúdo aparecer quando a sentença inteira for verdadeira, eu posso inverter. Eu quero que o conteúdo apareça quando a sentença inteira for falsa, né? Começa a complicar um pouco a lógica aí, né? Mas a ideia é a seguinte, qual seria a condição para que isso aqui fosse falso? Seria antes do dia 16, antes do dia 15 de junho, desculpa, antes do dia 15 de junho, da falsa aqui embaixo, e eu não fiz ainda a atividade de autoavaliação. Então, falso e falso dá falso. Então, nessa situação, eu não vejo o conteúdo do módulo 1. Se eu clicar aqui ó, em estudante deve e trocar por não deve, automaticamente eu
troco a lógica. Agora ela passa a exibir o conteúdo quando a sentença for falsa, tá? Então, se eu coloco não deve, significa o quê? Que esse conteúdo vai ser exibido antes do dia 15 e quando eu não fizer a atividade. Entenderam? Então, a restrição de acesso tem essa lógica. Ela pode trabalhar com a sentença inteira verdadeira ou a sentença falsa, e as condições que você impõe ali dentro, que você vai inserindo aqui, você pode trabalhar de maneira com o i ou com o ou, tá? Bom, eu não quero deixar o vídeo muito longo, acho que está longo demais. Eu vou passar para um próximo exemplo no outro vídeo, beleza? Valeu!